Boa noite, turma. Eu me chamo Victor e fiquei para falar um pouco sobre o que eu aprendi sobre os transtornos disruptivos do controle de impulsos e de conduta. Resumidamente, como vocês podem ver aí no vídeo /slide, é um problema de autocontrole, de regulação das emoções do ser humano. Basicamente, surgem na infância, por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, que são basicamente crianças que apresentam comportamentos agressivos, como de destruir coisas, agredir mesmo animais, pessoas e etc. Não respeitar as autoridades, figuras de autoridades como os familiares, como pai, mãe, tia, avó. E eles não têm essa noção, essa separação dessas figuras de autoridade em si. Essa doença, ela, como vocês podem ver no vídeo, ela é mais comum em pessoas do sexo masculino. Só uma estatística para poder vocês ficarem mais atualizados em relação a isso. Como vocês podem ver na imagem, as crianças, elas, assim como os ataques de fúria também, elas demonstram também esse humor raivoso, irritável, muito fácil mesmo, com pequenas coisas. Esses seres humanos acabam se irritando muito fácil, como também tem um comportamento questionador, desafiante e uma índole muito vingativa. Como eu já havia dito, nessa imagem vocês podem ver que as características do transtorno de conduta é a violação dos direitos básicos de outras pessoas, como normas ou regras sociais relevantes, agressões a pessoas e animais, como roubo, atividade sexual forçada, destruição de propriedade, falsidade, mentiras, falsificação, furto, violações graves de regras, como fugir de casa, desrespeitar os pais, as autoridades, como já havia mencionado antes, faltar às aulas, ficar de fora de casa à noite, apesar da proibição dos pais. Também vale ressaltar que essas crianças, elas também um dos sintomas que aparentemente o transtorno de conduta faz justamente o transtorno de personalidade antissociável. Essa criança, ela não gosta de ficar com outras pessoas, brincar com outras crianças, que é comum a gente ver em crianças normais assim na sociedade. Essas crianças, elas têm essa característica, assim como essas outras. Ela tem uma das principais características dessa doença é justamente esse fato da criança ser antissocial, no caso a criança, pessoa. Como eu já falei, aqui eu só vou reforçar mais ainda os critérios, o que a doença em si apresenta como mentiras, piromania, que é justamente o baixo autocontrole de impulsos relacionados a comportamentos específicos de até a fogo, que alivia a tensão interna. Essa característica que é a piromania, ela pode ser observada desde a infância até na sua pré-adolescência. Como também a criança que gosta de queimar seus brinquedos, gosta de brincar com fogo em si, sente prazer naquilo. Sei lá, eu cheguei a pesquisar e vi casos até em crianças que gostavam de queimar animais vivos. Mas enfim, resumindo, é um incêndio provocado deliberadamente, proposital, em mais de uma ocasião. Tensão, excitação afetiva antes do ato, fascinação, interesse, curiosidade ou atração pelo fogo.
prazer, gratificação ou alívio ao provocar incêndios ou quando testemunhado. Não é bem explicado por um transtorno de conduta maníaco ou antissocial, ou seja, o que o texto quis dizer é basicamente que a piromania está relacionada a diversos outros transtornos, assim como mesmo de conduta, ou também está relacionado também a pessoas antissociais que acabam por meio deste transtorno que a pessoa já é antissocial, acaba desenvolvendo outros transtornos, ou também como pessoas maníacas em si apresentam a piromania. Bom, aqui partimos para a cleptomania, que é justamente a necessidade, o prazer em furtar coisas. Como diz no texto, falha recorrente em resistir aos impulsos de roubar objetos que não são necessários para uso pessoal ou em razão de seu valor monetário. Tensão antes de cometer o furto, prazer, gratificação ou alívio no momento de cometer o furto. Essa pessoa ela não costuma planejar os furtos. Simplesmente ela vai lá, entra numa loja e sente a vontade, o prazer de furtar aquelas coisas, pequenas ou grandes coisas, não importa. Ela sente prazer em simplesmente furtar. E isso também é muito comum na sociedade. Pessoas que têm essa doença que é a cleptomania. Bom, agora a gente vai pro último slide, e não menos importante, inclusive o mais importante, que é justamente o tratamento. Bom, assim como outras doenças, outros transtornos, no transtorno disruptivo de conduta, é usado uma composição de condutas psiquiátricas e psicológicas, psicoterapêuticas, digamos assim, para poder realizar esse tratamento. Ou seja, é claro que vai entrar psicoativos, na parte da farmacologia vai entrar também os remédios, que são justamente isso que eu acabei de falar. Também vai entrar as terapias, com os psicólogos, enfim, é um conjunto de terapias para que essa pessoa possa melhorar sua qualidade de vida e até mesmo ser curada desse transtorno. E é isso, esse foi o meu trabalho e boa noite.